Sejam muito bem-vindos. Bom dia com alegria a todos vocês. Bom dia, Gustavo, Diego, que estão aqui presentes, né? E todos aqueles que depois vão ter a oportunidade de assistir essa reunião familiar Código da Família, né? E hoje é o dia 28 de março, né, de 2026, e estamos começando a nossa terceira reunião familiar Código da Família, que é uma das atividades do Clube Memórias e Descobertas, né? Eu quero dizer que o objetivo do clube é realmente fortalecer os laços familiares através do estudo, através da pesquisa, através de serviços e da ancestralidade. Também nós temos treinamentos aqui também voltados para todas as unidades familiares. Então, quero fazê-los novamente bem-vindos à nossa reunião, né? Fazer bem-vindos aí o nosso palestrante, Dr. Gustavo Lintz, né? Diego e os demais, né? Gosto sempre de começar a nossa reunião apresentando o clube, né? O nosso ecossistema, né? É um local de acolhimento, é um local onde você vai poder contar a história da sua família e ajudar a fortalecer a família de outros também, através de suas experiências e das experiências daqueles que passaram aí antes de nós. Então, é um grande ecossistema que está começando, né? Nós estamos na terceira reunião e é uma pré-estreia, né? O que que é? Porque nós vamos ter o lançamento no dia 22 de abril, será o lançamento mundial do nosso Clube Memórias e Descobertas. E você que está nos ouvindo também está convidado, né, para participar desse grande evento que realmente vai trazer uma novidade aí para as nossas redes e para os nossos amigos também, tá bom? Ter a oportunidade de construir aí a árvore familiar e de ficar no meio de pessoas realmente que gostam desse tipo de movimento, né? Então, vou apresentar aqui o, o nosso clube através do nosso site, porque daí vocês já ficam mais inteirados com as nossas dinâmicas. Muito bem. Então, essa aqui já é a página de rosto, né, do nosso site. Então, já dando as boas-vindas para vocês no Clube Memórias e Descobertas. E você terá a grande oportunidade de ser um membro fundador e patrocinador do nosso clube, tá? Então, e terá benefícios realmente por causa disso. No nosso clube Memórias e Descobertas, nossa paixão é ajudar você a explorar e entender sua história familiar. Oferecemos serviços de genealogia personalizados que incluem pesquisas detalhadas, análise de documentos e criação de árvores genealógicas em um ambiente acolhedor e seguro para se relacionar e aprender uns com os outros. Com uma equipe experiente e bem dedicada, nós nos comprometemos a trazer à luz as histórias que moldaram sua linhagem. Se você está apenas começando ou já tem alguma experiência, estamos aqui para guiá-lo com um passo a passo da jornada. Então, venha descobrir as raízes que conectam você, a sua herança e a sua família. É um ambiente de acolhida, segurança e de conexões com aqueles que já estão no caminho das descobertas familiares. Então, nós não defendemos ideologia, tipo de religião, nada disso, né? Nós apenas defendemos a família e todas as unidades familiares também. Estejam bem-vindas aqui entre nós para compartilhar suas histórias e criar aí a sua memória familiar. Nossos encontros serão de 15 em 15 dias, a partir do lançamento, no dia 22 de abril, a gente vai começar de 15 em 15 dias fazer as nossas reuniões familiares, tá? E vai ser por videoconferência Zoom ou alguma outra plataforma que possa transmitir. Por quê? Porque nós temos aí somos um clube mundial. Então, todas as pessoas poderão ter a oportunidade de estar conosco em algum momento.
E navegando um pouco mais aqui, nós temos planos de assinatura. Então, é um clube de assinatura. Então, você que é o membro fundador, você terá o privilégio de ter essa assinatura sem nenhum reajuste por 3 anos. Então, você terá acesso à área de membros, curso do Guardião da Família grátis, gratuitamente, e descontos de 10 a 20% nos serviços básicos e premium. 20% de desconto no plano anual e desconto de 20% na Confa, né, que é o serviço VIP, tá bom? Então, esse é o privilégio, né, de ser um membro fundador e poder fazer parte aí dessa construção desse ecossistema incrível que é o Memórias e Descobertas. E daí, depois dessas 100 pessoas, né, que serão inscritas aqui, os próximos farão o plano básico. Então, você terá acesso à área de membros também, desconto de 10% nos serviços básicos e participação nos eventos semanais e quinzenais do clube, desconto de 10% no Confa. O Confa é a nossa conferência, né? Nós teremos uma conferência aí pelo menos uma vez no ano para falar sobre assuntos da história da família. 10% de descontos no curso de Guardião da Família e 5% de desconto no plano anual. Tá? E a genealogia 2.2, que é um plano que você vai ter acesso à área de membros, descontos nos serviços básicos e participação nos eventos semanais e quinzenais do clube, ou seja, como todos têm. Porém, você vai ter um desconto de 30% nas nossas conferências, 20% de desconto nos cursos de Guardião da Família e mais desconto, né, no plano anual, no anual. Você vai ter o acesso VIP aqui com a gente, vai ter a preferência aí nos atendimentos, tá bom? Então, esse é o plano da Genealogia 2.0. Como eu disse, nós teremos a nossa inauguração no dia 22 de abril, no qual teremos a, a- o tema, né, o descobrimento do Brasil como legado familiar do povo brasileiro. Então, não percam, vai ser um grande evento aí de descoberta para você. E já está disponível no nosso YouTube já as duas reuniões familiares anteriores, que vocês vão ter o privilégio de conhecer a Roberta Kisse, tá? E o Alexandre Ferro, deixando aí temas, e foi um bate-papo muito bacana. E os fatos e causos, né? O que que é isso? É justamente o nosso momento de contar a história da nossa família. Então, não percam aí. E o melhor da festa aqui, né? São as plataformas oficiais que nós trabalharemos aqui no clube. O Family Search, eu coloquei logo primeiro porque ele é gratuito, né? E ele é bem responsivo, ele é bem fácil de se trabalhar com ele, e vocês vão poder construir a história da família de vocês ali dentro de forma detalhada. Ó, que coisa bacana. Temos o Find a Grave, que também é gratuito, é uma plataforma só de cemitérios. Então você vai ter ali os memoriais e vai poder também ajudar a construir esse memorial para que as outras pessoas possam ter acesso a esses registros. Voltando ali no Family Search, você também vai poder ajudar as outras pessoas também, através do Participe, que é uma inteligência artificial, ajudar as pessoas também a encontrar os seus antepassados através de indexação. Tá? Então, de revisão de nomes, né? De registros. Então, são duas plataformas aí que trabalham de forma voluntária e gratuita. E os demais têm um custo, que é o Ancestry, que é o Heritage. O Ancestry tem a maior quantidade de registros de todos. São mais de 20 bilhões de registros que você pode ter acesso e ainda fazer os exames de DNA. Estou alinhando aí parcerias para que a gente possa ter a nossa própria empresa que vai fazer esses exames de DNA para que vocês possam encontrar aí a ancestralidade. MyHeritage, Genome e o Genet também disponíveis para você. E outras plataformas também, se você for o membro fundador, né, ser um membro do Memórias e Descobertas, também vai ter a oportunidade de ter acesso na área de membros a plataformas específicas para você. Tá bom? Avançando um pouco mais, o curso de Guardião da Família já está disponível aqui, porém, como eu disse
em momentos anteriores, nós estamos em construção. Então, você está fazendo parte aí da construção aí desse grande ecossistema, desse grande legado. Então, nós teremos aí o curso de Guardião da História Familiar. Tá? O outro, no mini, temos os membros de honra, né? Eu já tenho já os membros de honra, já foram convidados. Aí e na próxima reunião familiar estarão aqui os membros de honra do clube, né? Nós temos o Código da Família, que é uma atividade, é uma das atividades do Memórias e Descobertas. Toda semana nós teremos um palestrante, né? Mas é um palestrante para conversar, é um bate-papo, tá bom? Que nós teremos sobre família, história de família, ancestralidade, pesquisa, estudo. Então, assim, a gente vai ter assim uma variedade boa de assuntos para trazer vocês para reflexão, tá? Esse é o objetivo. Hoje nós temos aí o, o Gustavo Lintz, né? Que vai falar sobre histórias que a vida conta, né? Olha que bacana, né? Então, ele vai ter a oportunidade aí de falar para nós, a gente refletir também sobre esse assunto. Tem a rede social e está disponível também a dos outros palestrantes, tá? Dos nossos amigos aqui, tá? Vocês vão poder ter acesso a isso também. Nós teremos as honrarias, ou seja, à medida que vocês vão fazendo um trabalho dedicado dentro do clube para a sua família e ajudando as outras pessoas também a fazer para a família deles, vocês vão ganhando os reconhecimentos. Então você vai ter o guardião da memória, o explorador das origens, o contador de histórias familiares, o curador do legado familiar, o embaixador da memória, o patrono da memória, né? Eu gosto muito desse, que é aquele que realmente divulga, conversa com as outras pessoas a importância de nós termos a história da nossa família, preservar a nossa memória para as próximas gerações, né? Isso é muito importante, né? E o membro fundador é aquele que já faz a sua inscrição e já está com a gente aí nesse ecossistema fazendo esse trabalho. E essa que eu gosto muito também, que é o herdeiro do legado, né? Que é para os jovens, né? Membros, né? Dizendo que essa assinatura ela é por família. Então, se a sua família tiver 5 pessoas, a assinatura é para os 5. Então, todos se tornam membros, né, do nosso clube, tá? Ele não é individualizado, ele é por família, tá bom? E estimular os jovens, né, os filhos, a fazerem, né, esse trabalho de história da família. Bem importante aí para nós. E o conselheiro da ancestralidade e o arquivista da história familiar. Então, todos terão aqui. Eu coloquei essas imagens provisórias, mas eu vou colocar aqui realmente o que vai, qual é o instrumento, né? Qual é o material. Se vai ser uma placa, se vai ser uma medalha. Eu ainda estou aí trabalhando isso, decidindo como que vai ser, tá? Mas posso prometer que vai ser algo bem legal e relevante para vocês. Temos a loja já disponível os produtos, né? Que nós vamos oferecer, canecas, bonés, livros, né? Esse daqui para você fazer o seu diário, né? Pode começar o seu diário, que eu falei na semana passada sobre a importância de começar com o diário, né? Quero trazer também um amigo meu que gosta muito de fazer isso e sabe a importância de a gente começar a fazer esses registros para lá na frente você mesmo, deixa eu dar uma olhada, e você ser fortalecido e com aquela história que já passou da sua vida. Então, o diário é muito importante para a gente fazer aí como um registro familiar, né? Eu acredito que nós somos uma família em perspectiva, né? E, ó, temos bottoms, temos pins, temos camisa, temos o porta-caneta, a caneta também, temos a lupa e a camisa, né? Camisas e etc. Feminina, masculina, marcadores de livro. Então, nós vamos ter aí produtos aí para vocês utilizarem também. Serviços. Esse é a menina dos olhos aí do clube, né? Que nós temos dois tipos. Temos o básico e temos o premium, né? Então, depois vocês com calma vão poder saber a busca de certidão, restauração digital de foto antiga, tradução juramentada. Nós teremos
busca de certidão na Europa, olha que bacana, retificação judicial de nomes, montagem de pasta para cidadania. Então, todos os serviços, né, que pode ser utilizado nesse trabalho, nós teremos aqui. E se tiver precisando algo mais, a gente vai buscando à medida que vão vindo, né, as necessidades, as demandas, tá bom? Então, vocês podem olhar aqui também. E essa área aqui, que é uma área maravilhosa, que é a área de membro, né? A área de membro é o César. Então você fez a inscrição no clube, então você já entra no centro de estudos, serviços e ancestralidade. Tá? É o César. É o e aí, do que se trata isso, né? É um ambiente de pesquisa e de estudo. Então, o SESI é virtual, você terá um caminho para acessar as plataformas oficiais e começar a fazer a sua pesquisa, tá? Então, começa aqui. Nós temos o Ancestry. Aqui você vai acessar diretamente o Family Search, que é a plataforma mais fácil e mais intuitiva para que você possa começar a sua história da família. Mas também você pode usar outras. Então você vai ter acesso ao Ancestry, você vai no Find a Grave, o MyHeritage, o Genetic, como eu falei anteriormente. Você, como membro, vai conhecer a Ancestries Forum e o Find My Past. Tá? Então, isso aqui é um diferencial aí para quem está como membro do nosso clube, tá? E os serviços também com desconto de 10%. Então, os serviços básicos, como falei ali, vocês vão ter desconto de 10%, quem são o membro fundador, ou, né, o básico e o de plano de genealogia, de uma trava-língua aqui, terão acesso a esses serviços básicos, né? E também o plano 2.0, tá? O 2.0, né, é exclusivo mesmo esse serviço aqui para quem tem o plano fundador e o genealogia 2.0. Então, terão acesso a todos esses serviços aqui, tá? Com um desconto aí de até 20%, ou melhor, de até não, né? Terão um desconto aí especial para estar fazendo isso. Se vocês forem comparar, né, e um ou outro tem um desconto bom aí para vocês estarem fazendo isso, tá? Quem é plano básico vai acabar pagando o valor cheio, tá? Desses serviços aqui. E é isso, meus amigos, a apresentação do nosso clube. Ainda vai ter muito mais. Cada semana eu estou trazendo uma novidade para vocês aí de atualização do nosso site e da nossa comunidade. Tá? E é, eu quero agora deixar aí a palavra com vocês do Gustavo Lintz, né? Um grande amigo meu, tá? E estamos nessa jornada aí, né, Gustavo, de amizade aí, Isso. né? Compartilhando aí experiências já e negócios há algum tempo. A palavra é sua, tá? E Bom, fique bom bem-vindo aqui dia. entre nós. Bom dia, Tony. Obrigado aí pelo convite. Espero que você possa prosperar bastante com esse tema. Eu vou ter que falar rápido, porque daqui a pouco começa o meu programa de rádio. Eu estou aqui na Rádio Brasil Campinas nesse momento, em boa companhia, ó. Estamos aqui na companhia do Papa Leão e do Bispo João Inácio, que é o bispo daqui da Arquidiocese de Campinas. A rádio é da Arquidiocese de Campinas, né? Então, só para me apresentar rapidamente, eu estou há 13 anos, quase 14 anos aqui na rádio, há 12 anos com o programa, que hoje é o programa Dr. Coach, já teve outros nomes, mas vem com o mesmo espírito, com o mesmo DNA de desenvolvimento humano e organizacional, e também contar as histórias das pessoas, né? Histórias que a Vida Conta é um dos quadros que eu tenho aqui no programa de rádio. Ele faz parte também de 92 crônicas que eu lancei em 2023, de histórias reais e histórias fictícias aí, mas de questões do dia a dia de todos nós, né? E então é uma satisfação estar aqui com vocês para poder contar um pouquinho e também já deixar um spoiler aí para o dia 22 de abril, né? Eu já teria hoje duas histórias para contar, mas acho que eu vou contar só uma para que
a gente faça aí um pouco de suspense para que no dia 22 a gente tenha mais pessoas, mais famílias integradas aí a esse ecossistema, né? Então o Tony sempre vem com alguma novidade, muito bem estruturada, muito bem organizada, tá de parabéns aí toda essa organização e pode contar com a gente aí em relação à plataforma e a gente pode já nas próximas incluir aí a plataforma Dr. Coach, que é uma plataforma de desenvolvimento pessoal e profissional. E eu diria que a partir de agora ela vai ser pessoal, profissional e familiar, porque a gente vai poder não só incluir as crônicas, incluir ferramentas, dicas, materiais que com certeza vai poder ajudar e pode contar com a nossa aliança aí, com a nossa parceria para que a gente possa promover cada vez mais esse tema de família que a gente vive num mundo hoje com uma certa complicação, eu diria, né? Com certas questões. O mundo está muito caótico, o mundo está muito vulnerável, o mundo está com mudanças intensas, o mundo está esse mundo globalizado, né? Está com aumento das questões de doenças mentais, e isso não é no Brasil, é no mundo. Temos aí agora as portas aí da nova NR1 com algumas mudanças que vai impactar as empresas. E por que que impacta a empresa? Porque as pessoas estão com mais problemas, né? E o problema que está na empresa está na família, o problema que está na família está na empresa. Há 5, 6 anos atrás, o índice de absenteísmo era menor do que é hoje, com certeza, principalmente no pós-pandemia, e o índice de afastamento, que há 5, 6 anos atrás era em torno de 100 a 120 mil pessoas por ano, nos últimos anos, de 24 para 25, passou de 450 mil para quase 570 mil afastamentos. Isso impacta a produtividade das empresas, impacta o custo do INSS e do SUS, porque aumentou o número de pessoas com burnout, com ansiedade, com uma série de questões. E, inclusive, uma das questões que a gente vai trabalhar com a plataforma que a gente pode oferecer aí é o mapeamento do risco psicossocial. E com certeza, falar da família é algo importantíssimo. Como eu estava iniciando nesse momento complicado, que hoje a gente vive num mundo que ser cristão, ter uma família e ser conservador parece que está errado, né? E aí você tem uma série de políticas, uma série de questões, onde na realidade nós, conservadores, que temos família, que somos cristãos, estamos sofrendo ataques, como se nós fôssemos o errado da história e aquele que tem algum erro é o certo. Nós estamos numa fase do mundo que o certo é errado e o errado parece certo, né? Então a gente tem, eu acho que um grupo como esse só fortalece essa questão importantíssima que é a base de qualquer empresa, de qualquer comunidade, continuará sendo a família. Então, eu estou fazendo esse apelo aqui para que mais pessoas possam entrar na comunidade e para desenvolver essa questão das histórias, das conversas, que eu acredito que é um dos papéis de quem pode apoiar, quem vai estar aqui compartilhando dados, gerando informações, gerando conhecimento, tá? Para quem está chegando agora, para quem já está mais tempo na área, não importa, né? O importante é o compartilhamento para ver que a família ainda é uma instituição, né? Como é a igreja, né? Uma instituição forte, uma instituição que ela se reinventa ao longo do tempo, mas que ela tem uma continuidade. E aí, obviamente,
grupos, ecossistemas como esse só fortalecem cada vez mais as famílias e é uma luz no fim do túnel para que a gente consiga continuar valorizando, tendo o nosso lugar ao sol, tendo as nossas nossos anseios, nossos desejos e a nossa forma de colocar isso para fora, né? Colocar, compartilhar sem ser marginalizado, porque o que eu estou falando aqui, eu não sei se o Tony compartilha disso, mas a gente sabe que hoje esses três aspectos que eu falei, ser cristão, ter uma família e ser conservador, parece que virou errado, né? E aí a gente tem uma forma de respeitar, e nós respeitamos os outros, nós respeitamos outras ideologias, nós respeitamos, como família, como cristãos e como pessoas humanas, a gente respeita todo mundo, e nem sempre todo mundo, ou a maioria das pessoas, respeitam esse nosso posicionamento. Então, só fiz esse preâmbulo aqui para ir direto ao assunto de hoje, que é uma das histórias que eu vou contar. E aí, só queria esse compartilhamento, o que que você acha, Tony, para a gente poder ter uma congruência, né? E saber que nós estaremos num lugar que a gente vai aceitar todo mundo, aquelas pessoas que querem fazer parte de um ecossistema que tem essa visão de evolução, de crescimento, tendo como base a família. É isso mesmo, Gustavo. Realmente você pegou a cerne do nosso clube. É, eu não tenho mais o que acrescentar. E as ferramentas que nós vamos utilizar aqui, quais são? As árvores familiares, o estudo, como eu falei, a pesquisa, né, o compartilhamento de experiências, né, e o aperfeiçoamento como pessoas, né? Porque você falou muito bem, as famílias, elas estão sendo bombardeadas, né? E hoje, quando você fala, a gente tem tempo para tantas coisas, né? A gente tem tempo para tirar férias, a gente tem tempo para trabalhar, para fazer muitas coisas, comer, tá? E qual é o tempo que a gente tem para não? Agora nós temos um tempo, vamos nos reunir aqui em casa para a gente tratar sobre assuntos da família, né? É esse momento que a gente precisa, a memória, o nosso legado, construir isso. A gente sabe que há 50, 60 anos atrás, talvez não tinha televisão, né? Então as pessoas se reuniam, as famílias se reuniam para conversar, né? Para conversar, para contar fatos, causos, situações. E esse momento familiar ele está cada vez mais assim Escasso. desaparecendo, escasso. Né? Você não tem aquele momento, gente. Eu lembro que o meu pai ele separava todas as terças-feiras, que era o dia da folga dele, para sair com a gente, e especificamente comigo e o meu irmão, para a gente comer pizza e conversar um pouco. Nossa, que momento bacana isso. É, É, a gente, isso a gente mesmo. precisa mais diálogo, essa conversa, né? Tem algum problema, tem alguma dificuldade, fazer a sua reunião familiar. Essa é aberta, né? Mas que cada um tenha a É, sua reunião familiar. claro. Eu vou começar, então, já tem três histórias, então eu vou contar duas hoje, deixar uma mais para frente, para a gente Isso. começar a fazer um pouco do suspense. Como eu detesto fazer propaganda, viu? Então, tem a história do Kimochila, que está num dos livros nossos, que vai ser disponibilizado aqui no clube. Tem a história dos R$ 50. E eu já vou começar com uma história de ontem, que você falou de tempo, né? Ontem nós fomos. Eu estou participando da quaresma do Frei Gilson, que acorda todo dia às 4 da manhã. Estou no 34º dia, né? Então é um momento muito bacana, porque também integra a questão familiar. E aí ontem nós fomos à igreja que estava tendo o mutirão da confissão, né? E aí fomos eu, a Cíntia, o Vitor e o Henrique. E aí a gente, na volta, a Cíntia ia na academia. E aí o meu filho mais novo, o Henrique, ele adora aquelas máquinas de bichinho, né? E é engraçado que, invariavelmente, ele é acima da média porque ele pega bastante bichinho na maquininha, né? Ele tem um histórico aí de pegar bastante. E só que não é o fato de pegar de pegar o bichinho, é porque é um tempo que eu tô com ele.
É um tempo a mais que eu tô com ele. Que eu fico, que eu vou lá, é 20 minutos, meia hora, que tá nesse convívio e eu procuro fazer isso. Aí a gente saiu de lá, fui pegar um lanche, sentei e fiquei lá conversando com ele quase uma hora. Tanto que chegou um período que minha mulher mandou uma mensagem: onde vocês estão, né? Porque estava demorando, porque a gente foi na maquininha, foi na padaria. Então, esses momentos são importantíssimos, né? E aí o que que a gente ficou conversando na padaria? Ele ficou vendo no celular que ele quer ir no circo, que chegou um circo aqui em Campinas que vai ficar esse mês, o mês que vem. E hoje à tarde ou amanhã à tarde nós iremos ao circo, né? O meu filho mais velho não gosta muito, mas acaba indo pela companhia, que acho que é isso importante, essa união da família, né? Então eu procuro ter momentos com cada um deles, né? Eu tenho dois filhos, o Henrique, o que tem 10 anos, o Vitor, que tem 15, e a Isadora, que é um anjinho que já está no céu. E a gente procura ter esses momentos, né? Todo domingo a gente vai à missa, então tem já esse compromisso, aí eu coloco como compromisso mesmo, né? Não só de fé, mas de estudo, de aprendizado, de um momento familiar. E os momentos também de lazer, os momentos em casa, né? E vocês sabem, né? Um filho de 10 e um de 15, existem vários desafios aí na questão do comportamento, do relacionamento, né? Um já na adolescência, o outro ainda nessa fase, então tem muitos conflitos para a gente contornar no dia a dia, né? Mas com certeza a família consegue dar todo esse suporte, né? E aproveitando que só para complementar, quando a gente fala de família, eu tenho a minha mãe que me ajuda muito, né? Enquanto eu estou aqui fazendo a palestra, eu deixei o meu filho no futebol, depois ela pega. Então, vê a importância dessa integração familiar, né? Se não fosse a minha mãe, por exemplo, ou ele não iria no futebol, ou ele estaria aqui comigo. Então, vê que existe essa integração e a importância de você ter aquela rede de apoio, né? Então, nós temos ter uma rede de apoio, eu diria que é a família que seria a sua primeira rede de apoio, né? Pode ter amigos, enfim, e devemos ter, né? Enfim. E, e eu já vou engatar na história de hoje, que é dos R$ 50. No final do ano passado, o, o meu filho veio para mim e falou: pai, o Henrique, o mais novo, pai, você pode me dar R$ 50? Né? Eu falei: por quê? Porque a minha pro, ela teve um acidente com a moto dela e quebrou o farol, vai precisar pintar a moto, arrumar a moto, e eu queria ajudá-la, né? Então eu queria dar R$ 50 para ela para ajudar no conserto da moto, né? E, e aí na hora, né? Hoje a gente não anda mais com dinheiro hoje, né? E na hora eu tinha na carteira R$ 40, duas notas de 20, né? E eu dei os R$ 40 para ele. Ele foi lá, fez um envelope, colou, desenhou, colocou os R$ 40 e eu entreguei para ele, né? Quando foi no outro dia, depois eu posso mostrar a mensagem para vocês. Eu mostro no próximo encontro, pronto. A Cíntia recebeu uma mensagem da professora, né? Cíntia, hoje tive um dos momentos mais emocionantes da minha vida, e eu fico até emocionado quando eu falo, né? E que ele estava todo mundo acabando lá uma atividade, e ele levantou com o envelope. E estava tendo uma campanha que eles arrecadam dinheiro para alguma festinha, alguma coisa da escola. E ele foi em direção à professora, levando o envelope. E ela achava que o envelope era da festa ou da organização da Festa das Nações lá, né? E aí ele foi lá e falou: não, esse aqui é pouco, mas é para ajudar no conserto da sua moto, né? E deu para ela.
Eu cheguei até a fazer uma crônica disso, depois também vou disponibilizar. E aí ele foi lá, deu um abraço nela e ele falou assim, professora, eu sei que talvez não vá dar para arrumar toda a moto, mas é o que eu tenho no momento. Deu, né? Ela falou que deu um abraço e ficou muito emocionada. E, e aí o que eu quero ressaltar aqui é a atitude, né? Óbvio que R$ 50, R$ 40, né? Porque era o que eu tinha, não ia resolver o problema da moto, né? Só que ele resolveu ou ajudou essa questão do olhar para o outro, né? A atitude foi muito maior do que os R$ 40, né? O pensamento solidário dele, né? Altruísta, de querer ajudar, foi uma coisa que essa professora nunca mais na vida dela vai esquecer, né? É, então, isso. E aí, por que que eu estou falando isso? Porque isso vem da educação, vem daquilo que ele vive em casa. A gente tem pelo menos aí umas 5 instituições que a gente ajuda com trabalhos beneficentes, a gente entrega comida para moradores de rua aos finais de semana, a gente já tem várias atividades filantrópicas e beneficentes, né? Eu não gosto de ficar falando muito, mas estou falando aqui por conta do contexto que nós estamos falando hoje, né? Por que que ele tem essas atitudes? Porque ele vê a gente fazendo, né? Então ele tem o exemplo, então ele consegue replicar esse exemplo, né? Então isso é muito forte e eminente para mim, né? Que é óbvio que ele vai replicar. A gente espera sempre que os filhos repliquem as coisas boas, né? Mas a gente sabe também que eles também replicam os nossos comportamentos eventualmente errados ou não tão ortodoxos, né? E a gente tem que se policiar também. Mas essa história que eu dei o nome na crônica de O Envelope da Esperança, né? Eu não sei se dá tempo de eu ler, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu já vou ler porque aí fica contextualizado aqui, depois eu posso mandar no grupo para todos vocês. Deixa eu só achar aqui. Enquanto você encontra, a minha Tá, ideia assim, é convidar líderes, né, religiosos, líderes de várias denominações, até a católica, a muçulmana, etc., legal. para o nosso lançamento, né, para que eles possam conhecer esse projeto, né, porque é um projeto que, digamos, que é universal, né, ele acolhe Sim. todas as situações e eu tenho interesse de convidar, né, essas autoridades para o lançamento no dia Ah, eu, 20. eu, eu achei aqui, eu vou mostrar para vocês, Tony. Eu achei aqui no tablet, vai dar para mostrar. Eu vou mostrar a mensagem. Ó, tá aqui, ó. Essa aqui é o print que eu fiz do celular, né? Cíntia, boa noite. Espero que essa mensagem te encontre bem. Quero compartilhar algo muito especial que aconteceu hoje. O Henrique me surpreendeu de uma forma linda. Depois que organizei a sala para o simulado, ele esperou o momento em que tudo ficou em silêncio. Foi até minha mesa e me entregou um envelope. Pensei que fosse contribuição, falei das nações, mas era festa da primavera. Mas ele disse: Não, professora, é para ajudar no conserto da sua moto. Na hora, meus olhos se encheram de lágrimas. Pedi um abraço e ele me abraçou forte. Fiquei emocionada demais e todos na sala sentiram aquele gosto, aquele gesto foi verdadeiro. O mais bonito é o que ele falou. É o que eu tenho hoje, mas fique tranquila, vai dar certo. E falou com tanta fé que me encheu de esperança. Obrigado de coração. Sei que o Henrique é esse menino incrível porque tem todo o suporte e amor de vocês em casa. Ele não salvou só meu dia, salvou minha semana. Minha gratidão, eu me emociono demais quando eu leio. E minha gratidão por você e por ele é enorme, né? E então eu vou ler o que eu escrevi que está na crônica, né? O envelope da esperança e a corrente de luz.
A semana caminhava sobre o peso invisível das obrigações, até que um pequeno gesto, embalado em papel e a mais pura intenção, rompeu a monotonia e acendeu uma fogueira de calor humano. Na casa dos Lintes, o palco se montou com a simplicidade de um pedido. O pequeno Henrique, com a alma de um gigante e a preocupação de um adulto, aproximou-se do pai e fez a proposta que viria a ser o primeiro elo da corrente de luz. R$ 50. Não para um brinquedo, nem para um doce, mas para estancar a dor de um contratempo alheio, o conserto da moto da professora Adriele, ferida em um acidente. Na manhã seguinte, o valor, um pequeno bote salva-vidas de papel moeda, foi cuidadosamente guardado. Henrique, o arquiteto da empatia, personalizou o invólucro, transformou um simples pedaço de papel em um cofrinho da bondade. Ele levou para a escola não apenas o dinheiro, mas a semente da solidariedade germinava em seu peito. Do outro lado, a professora, cansada da batalha diária, carregando o fardo de um prejuízo inesperado, ela organizava a sala para o simulado. O ambiente, antes cheio de vozes, mergulhou-se em um suspenso silêncio, como a calmaria antes de um milagre. Foi nesse momento da quietude, no epicentro da rotina, que Henrique se moveu. Ela não fez alardes, a descrição do seu coração era prova do gesto, era genuíno. Aproximou-se da mesa, entregou o envelope. A professora pensou no automatismo das contribuições da festa da primavera, mas a resposta de Henrique era clara e cortante em sua pureza. Não, professor, é para ajudar no conserto da sua moto. Naquele instante, o envelope de papel deixou de ser uma doação. Tornou-se um espelho d'água onde a professora viu-se refletida de bondade no mundo. Seus olhos se encheram de lágrimas, lágrimas que eram o orvalho sagrado da gratidão. O abraço que seguiu não foi apenas um contato físico, foi um aperto de almas, troca silenciosa de vulnerabilidade e conforto. Mas o que levou o gesto à estratosfera da emoção foi a fé inabalável de Henrique, o jovem profeta da esperança. É o que tenho hoje, mas fique tranquila, vai dar certo. Em suas palavras, o conserto da moto era uma certeza, porque a sua vontade de ajudar era maior do que qualquer obstáculo. Ele não se ofereceu apenas um auxílio financeiro, ele entregou um mantra de otimismo. A mensagem da professora que enviou a Cíntia era a prova incontestável que o dinheiro era o menos importante. Aquele ato de ternura, nascido no lar e florescido na escola, havia sido um raio de sol em dia de tempestade. Ele não salvou apenas o dia, mas a semana inteira de uma educadora, lembrando-a do poder transformador do amor que ela mesma dedica aos seus alunos. A professora emocionada reconhecia. Henrique era fruto do mais doce daquele suporte de amor plantado em casa. Então, a gente coloca essas metáforas, né? Tem várias metáforas para a gente conversar que eu li, depois eu vou colocar essa crônica para todos vocês aí no grupo Passo para o Todo e depois podem ter acesso aí para conhecer depois essa e muitas outras que virão. Muito bom, Gustavo Lintz, né? Vejam como é importante a gente aprender, né, com a história das outras pessoas, né? E isso, com certeza, nos fortalece e nos traz memórias também interessantes, né? É, eu quero. O Diego Lima é um grande amigo meu. É, sábado passado, ele contou a história do nome dele, né? Lima Verde Legal. é um nome tradicional lá em Fortaleza. Eu estava conversando com um grande amigo nosso em comum, né? Meu e do Gustavo Lins, o Rômulo Ora, Ora, né? Que mora. Eu conversei com ele e disse: Nossa, mas esse nome é nome de rua aqui em Fortaleza. É uma família muito bem conhecida, né? Conhece sim. Então, ou seja, veja como que a gente conecta, né? Esse trabalho que a gente faz aqui no Memórias e Descobertas é um trabalho de conexão. A gente sempre fala sobre negócios, né? Sobre negócio, sobre dinheiro. Poxa, agora a gente falou sobre família, né? Sobre história. E ele começou a contar, né? Ele começou a contar. Então é muito bom quando a gente amplia as possibilidades, não é, Gustavo? E eu gostaria com que o certeza. Diego, se ele estiver por aí, né, que o Diego se apresentasse aqui, né?
falasse um pouco sobre você, Diego. É uma pessoa incrível, assim, é o mais novo amigo que eu tenho. Olá, vocês conseguem me ouvir? Sim, Sim, Diego. É uma satisfação estar aqui junto com vocês, né? É sempre bom esses encontros, fortalecem uns aos outros, né? Contar experiências. Eu sou suspeito para falar, né? Eu trabalho com o Tony no Family Safety, nós somos voluntários, ajudando pessoas a encontrar registros e criar suas árvores. Para mim é satisfação estar junto e colaborar com cada um, será um prazer ajudar a todos que desejarem construir suas árvores, né? E criar legal, experiências maravilhosas. maravilha. Satisfação tê-lo aqui também, obrigado. Então, Eu daqui a pouquinho tenho que sair porque eu começo o programa de rádio aqui daqui a uns 10 minutos. E já vou também aproveitar para ir me despedindo e estou à disposição, viu, Tony, para falar mais. Sempre que puder falar de família, a gente está à disposição aí e depois a gente marca para conversar um pouco mais sobre a própria plataforma, o que a gente pode contribuir ainda mais para fortalecer aí o Memórias e Descobertas. Perfeito, Gustavo. Então, como estamos apenas nós hoje aqui, né, também uma pequena família, então a gente pode caminhar aí. Ó, e a Cito entrou agora. É, Então, chegou um amigo meu de Moçambique, está chegando aqui, Yacito, né? Seja bem-vindo aqui entre nós. Então, após esse momento muito bacana de história, seja bem-vindo entre nós, Yacito, né? Diretamente de Moçambique aqui conosco. Então a gente vai para uma parte muito bacana, né, que é o fatos e causos, né? É onde a gente tem a oportunidade aí de falar sobre, contar uma história familiar, algo bem relevante aí para que a gente possa ser fortalecido hoje. É, Quero agradecer aí, Gustavo, aí, pela sua participação. Você me aproveita, já lembrou. que são Roger, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês um pouquinho do estúdio aqui, ó. Esse é o estúdio da rádio aqui, é uma rádio convencional, né? Hum. Uma rádio 76 anos, Rodrigo, é 76, né? 76 anos, se não for a mais antiga, uma das mais antigas aqui de Campinas. Na época que o rádio era assim, ó, que tinha fita, que tinha rolo, ó. Ó. Hoje está um pouquinho mais moderno, né? Um pouquinho da história aí da Rádio Brasil para vocês também. Tem bastante história para contar, viu? Nossa, que bacana. Como é que chama essa rádio? Rádio Brasil? Rádio Brasil Campinas. Pode colocar na www.brasilcampinas.com.br, você já consegue me ouvir daqui a pouquinho. Nossa, que bacana. O nome do Diego é Diego Lima Verde Brasil. Então, isso que eu tava falando aqui, ele já é primo aqui, ó, ele é primo de segundo grau da rádio. Ó, que bacana, Diego. Né? Muito show de bola. sim, eu tenho familiares que são radialistas também. Ah, que legal, tá vendo? É um Que trabalho bom. bacana de comunicação. Olha que bacana, nós todos comunicadores aqui. Então, aí a gente vai para o fatos e causos, né? Essa história dos R$ 50 realmente trouxe à minha memória também eventos também, né? Que envolveu uma nota de R$ 50, né? Esses dias a gente teve uma experiência dessa também. A gente estava Foi, almoçando. 40, foi 50, né? Mas como a gente vem de família árabe, eu só dei 40, Tá sabe? certo. É, a família, ó, que bacana, a família árabe. Vamos trazer aí essa turma árabe aí para compartilhar conosco essa Na história. verdade, minha avó, a família toda, ela nasceu aqui no Brasil, mas os irmãos nasceram no Líbano, né? Opa! Então, família de ascendência libanesa. Ó, que Do bacana. lado da minha Vamos. mãe, né? Do lado da minha mãe, ascendência libanesa italiana, e do meu pai é alemão, suíço e austríaco. Então é uma mistura, saiu aqui, ó. Já tem um DNA bem complexo aqui. Que bacana, né? Traga sua mãe um dia aí para contar essa história dessa descendência libanesa, né? Sim, Vai, vamos marcar, sim. vai ser uma experiência bacana aí. Obrigado, eu acho que já está quase no seu horário, você fica à Ah, vontade, a gente vai daqui dar eu vou continuidade colocar, aqui. eu vou colocar no grupo
o áudio para o pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui na rádio, pode ouvir já ao vivo, já, daqui 10 minutinhos, tá bom? Tá certo, Gustavo. Obrigado pela Obrigado, sua viu? Fiquem com participação. Deus. Até História a próxima. bacana. Até a Valeu. próxima. Vamos lá. Obrigado. Então, seja bem-vindo aqui entre nós e a Cito. Você tem a oportunidade, bem, fica à vontade para abrir o vídeo ou não, assim como o Diego, né? Então, fique bem à vontade aqui. Estamos num ambiente bem acolhedor, tá certo? E a Cito, esse momento agora é fatos e causos, mas a gente gostaria de conhecer mais sobre você, né? Você pode falar quem é o Yacito, de onde que você é, tá? Você pode falar um pouco sobre você e o Diego aproveita também, fala aí um pouquinho, que eu também vou falar um pouquinho aí para quem ainda não me conhece, tá? E Yacito, aí a palavra é sua, se você quiser é, falar nesse momento. Ótimo. Muito obrigado pelo convite, não é? Mandar um abraço para o Diogo, que estão aqui, além de ti, Tony, que conversamos há pouco tempo. Então, quem é assim? Eu nasci no dia 31 de julho de 1984, não é? Sou filho de Vitória Moça, não é? E de Yacito Camuendo, e meu pai já falecido. Então, eu na verdade nasci numa comunidade chamada Morropula. Na altura tinha 189 mil habitantes, né? Na altura em que eu nasci tinha 189 mil habitantes. E eu nasço numa família de camponeses, né? São pessoas que trabalhavam na roça, e, numa família também bastante importante na minha comunidade, família Mussa, que é o meu avô, a pessoa que trouxe a religião islâmica no distrito de Morrocola, não é? Que é uma pessoa que, na verdade, foi convertida para o islamismo, ele não nasceu no Islã, não é? Era pedreiro, meu avô, neste caso, era pedreiro, e na altura eles faziam trocas, porque quer dizer, Morropula está no interior do país, não é? Então, para que eles conseguissem o sal, né, para salgar os alimentos, etc., eles tinham que ir à ilha de Moçambique, que mais ou menos de Morropula, a ilha estava por aí perto de 300 quilômetros. Então, eles saíam a pé do distrito de Morropula, mas tinham que levar mandioca seca, não é? Mandioca seca, tinham que levar feijão para a ilha de Moçambique. Quando chegassem na ilha de Moçambique, que na verdade a ilha de Moçambique é a ilha que dá o nome de Moçambique, é a ilha que batiza o nome de Moçambique, porque na altura era a capital do país, a ilha de Moçambique era a capital do país, antes de se transferir para Maputo. Antigamente chamava-se Lourenço Marques, né? A capital Maputo hoje, antigamente era Lourenço Marques. Só para trazer um adendo, que o nome Moçambique é um nome que sai por conta de uma família, dos árabes, porque Moçambique, assim, um dos primeiros povos a descobrir Moçambique foram árabes, antes dos portugueses. Então, eles tinham bastante O influência, árabe aí, porque... Tony. O árabe fazendo Alô? parte da genealogia. Oi, Yacito. Oi? Oi. Desculpa cortar aí, mas é como ele falou do árabe, intervi aqui, porque eu falei da minha ascendência libanesa, né, que é do mundo árabe,
E eu acho Ah, muito legal essas conexões, né? Se ele pudesse repetir isso, então quer dizer, foram os árabes que deram o nome? É isso? sim, sim, sim. Porque Moçambique vem de uma palavra, vem de uma família, quer dizer, de um grande chefe que era influente árabe chamado Musa bin Bik. Musa Ah, bin Bik. Sim, o que é olha, que significa Musa bin Bik? Musa é nome da pessoa. Bin, né? é Assim, filho. sim, Bin é fazendo uma filho. tradução. Sim, filho, sim, seria filho de Bic. O Bic era o pai do Musa. Então, o Olha, pai se atribuindo o país o nome de Musa bin Bic, que é Moçambique, na verdade, hoje, né? Então, então meu avô, sim? Oh, parece que o Gustavo quer falar alguma coisa. Fica à não, eu tô vontade. falando com o Rodrigo aqui da rádio. Aprendemos mais uma hoje. Isso, exato. Então, meu avô saía né, como dizia, que ele tinha que levar mandioca seca, tinha que levar feijões, porque eu sou do interior, meu avô tinha que levar para a ilha de Moçambique, né? Que andavam a pé cerca de 300 quilômetros, eles faziam cerca de uma semana andando, segundo o que se dizia. Mas eles saíam com um pote, seria uma espécie de balança, né? Uma balança, um lugar onde era medido o sal. E este pote chamava-se, na minha cultura, chama-se impita, impita, né? Então, esse pote chama-se impita, como se fosse uma tigela, uma manteiga, mas era impita, feita de bambu, né? Feita de bambu. Então, eles levavam esses potes, quando chegassem na ilha de Moçambique, eles mediam, né, recebiam o sal nesses potes e para que eles levassem o sal tinham que dar esses outros produtos que não tinham lá na ilha de Moçambique. Então eles levavam para lá na comunidade. Só que uma dessas vezes o meu avô foi apresentado o islamismo. Foi apresentado o islamismo. Então ele interessou-se, teve seu estudo, ele estudou o islamismo, estudou o árabe neste caso, estudou o Alcorão. E quando regressa, começou com o processo de evangelização da comunidade. Não é? Na verdade, a primeira pessoa a fazer essa atividade a nível do distrito de Murupula. E aí começou a ganhar diversos seguidores, né? Diversos seguidores. E ele criou essa comunidade, segundo o que meu tio me contava, chamava-se, a comunidade era Ahl Sunna, não é? Ahl Sunna. Então ele fazia essas né, essa evangelização a nível da comunidade e recebia na sua casa diversos discípulos, né, diversas pessoas que se interessavam em estudar o islamismo para implantar em suas mesquitas nas suas comunidades. Então foi assim como o islamismo entra no distrito de Murupula. Então eu sou neto, não é? Neto do fundador do islamismo no distrito de Murupula, não é? E exatamente isso. Eu queria assim de uma forma muito mais resumida trazer essa pequena história que é uma história muito longa e existem outras especificidades no meio disso e que hoje não vai caber para eu poder contar. Nas próximas edições eu prometo trazer mais e mais detalhes, né? Porque aí eram trocas comerciais, né, entre o interior e o litoral, mas nas próximas nos próximos encontros eu já posso contar um pouco também as trocas comerciais que existiam dentro da nossa comunidade, mas na outra margem que é da Zambésia, que nós temos a província de Nampula como se fosse um estado de Nampula e o estado da Zambésia. Ali no meio eles faziam trocas comerciais, mas essas trocas eram feitas trocas de animais, por exemplo, trocas de alimentos, trocas de pessoas, venda de pessoas, na verdade, né?
E só posso vos adiantar aqui que dentro da minha família, segundo o que dizia meu tio, existem pessoas que foram compradas na feira, né, que são da nossa família. Dizia-se assim, por exemplo, na feira, também as pessoas iam para lá, só vou trazer isso um pouco, só rapidamente, iam para a feira, identificavam, as famílias traziam pessoas para poder comercializar. E chegava-se na feira, encontravam a pessoa, viam o físico da pessoa, etc. Esta é uma pessoa muito boa e dá para, né, juntar o sangue. Seria muito bom que se juntasse com a nossa família para termos essa mesma, vamos lá, para termos essa mesma fisionomia, este mesmo DNA, etc. Então as pessoas compravam e aquela pessoa era levada para outra margem, ou da Zambésia, ou então de Nampula, no sentido de fazer o quê? No sentido de se juntar àquela família, procriar, não é? E prontos. E muitas famílias foram criadas desse jeito, naquela altura, segundo o que meu tio disse. E meu tio acabou falando de outras pessoas, né, de uma pessoa em específico que não tive a oportunidade de conhecer, que na verdade foi comprada dentro da nossa família e que depois passou a ser da nossa família, passou a ser da nossa tribo. É exatamente isso. Trarei esses detalhes nos próximos encontros. E muito obrigado, Tony. Muito obrigado, Iacito. Nossa, que história linda. Olha, você já tá, como eu disse aqui logo no começo, nós estamos em construção. Até o dia 22 de abril, que vai ser o lançamento do Memórias e Descobertas, nós vamos nós estaremos com a nossa equipe já completa, de pessoas que vão prestar serviço. Nós estaremos com o site mais completo também, né? E inclusive, a ideia é fazer o primeiro lançamento do livro Memórias e Descobertas, e pode ter certeza, e cito que a sua história, a história do Gustavo e a minha história precisa estar nesse livro, né? Então, a gente vai ter esse, esse material disponível para as pessoas, tá? É, e também o nosso blog, que nós poderemos falar, né, sobre as nossas histórias ali para as pessoas conhecerem. Então foi muito boa essa participação sua e assim aprendemos muito com certeza. E o Diego deve ter caído aí a ligação, né? Mas o que que eu quero falar nessa tarde, assim, para finalizar, né? Que realmente sou muito grato, né, por assim ter esse apoio de vocês, né, saber que vocês pegaram realmente a cerne do nosso movimento. Como eu disse, nós somos um ecossistema que valoriza a família, que traz memórias familiares e que estimula o registro dessas memórias. É muito importante que tenha um registro dessas memórias, seja num diário, seja no livro, seja na plataforma realmente de História da Família. é, e eu vou ter a oportunidade de entrar em contato com vocês de forma particular para apresentar para vocês as possibilidades, as experiências de descobertas que a gente pode ter no Family Search. Por que o Family Search? Porque é uma plataforma gratuita, né? Então a gente pode começar a registrar, fazer registro dessa história da família através do Family Search e aí migrar para as outras plataformas. Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer isso também. Eu estava conversando com o Iacito antes de começar essa reunião. Eu tenho uma dificuldade de encontrar, membros antepassados meus por parte do meu pai. Por quê? Porque a minha avó veio da África, né? Então eu só consegui fazer até a quarta geração, né? A quinta geração para mim é difícil porque ela já chegou aqui como escrava. Eu não sei quem ela era, porque nós sabemos que muitos reis, príncipes, chegaram aqui no Brasil como escravos, né? E e eu não sei se ela fazia parte de uma família real na África, né? Eu não sei nada dela. A oportunidade que eu tive de ter um contato muito rápido com a minha avó, quando era viva, tinha uns 5 anos, 5, 6 anos, eu lembro ainda dela.
A minha família veio do interior da Paraíba, especificamente de São Miguel do Taipu, né? E eu tive a oportunidade de, quando tinha essa idade, meu pai nos levar para conhecer a família, que meu pai era muito família, né? Depois eu vou ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre meu pai. E aí eu conheci a minha avó, e pelas características que eu tenho estudado, né? A minha avó parece que era da etnia Bantus, né? E eu estava conversando com o Yacito, né? E Yacito, você também veio dessa etnia Bantu também, é isso? Porque pelas características que minha avó tinha e pelas características que o Yacito tem, e pelo que eu tenho estudado sobre essa etnia, ela só pode ter sido Bantus, mas eu não sei de onde, né? Se Bantu era de uma região só da África, ou essa etnia está espalhada por toda a África, né? Então, se você tiver esse tipo de conhecimento agora, Yacito, tem aí alguns minutinhos, a gente termina às 11h30, você tem alguns minutinhos para falar sobre essa etnia. Qual é o conhecimento que você tem sobre isso? Acho que o Yacito não está, mas... Consegue falar, Yacito? Bem, a gente no outro momento pode fazer uma live. Eu quero também ter uma página no Facebook. Hoje a gente tem o quê? A gente tem no Instagram, por enquanto, e a gente tem no YouTube. São as nossas plataformas que começamos a trabalhar. E temos o site, né? Daí eu quero abrir também uma página no Facebook, onde eu possa fazer lives, né, também, porque algumas regiões de África também, em outros lugares, não têm acesso a essas plataformas, então fica mais fácil fazer pelo Facebook. E eu gostaria de fazer esse bate, criar de repente um podcast, né, Gustavo, um podcast para a história da família. Né, convidar pessoas como você, Gustavo, como Yacito, para a gente falar sobre esses assuntos. Eu vejo que é bem diferenciado e prende realmente a atenção das pessoas. Opa, Yacito. Oi, 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 desculpa. Sim, Anda. você Você fez uma, ouviu o que eu falei sobre os bantos? parece que você fez uma pergunta, né? Isso. É que eu acredito que eu vim dessa etnia por causa das características físicas. Por exemplo, você parece muito com a minha avó, né? Você tem uma característica muito semelhante ao que a minha avó tinha. E eu fazendo os estudos, né, eu percebi que esse tipo de característica é mais familiar aos bantos. E eu não sei de que região realmente são essas pessoas. Para mim é de Angola, mas a África toda ela é contemplada por essa etnia. Como é essa relação? Sim, assim, primeiramente, você precisa perceber que, assim, a linguagem mais correta seria os povos bantus, neste caso, não vêm de um único país. Eles não vêm de um único país. Tipo, a origem é aquele país. Ah, mas é importante dizer que de vasto movimento histórico, né, que começou há milhares de anos, existem registros de que os povos bantus têm a sua origem na região que hoje, neste caso, podemos chamar, ou que corresponde ao sul dos Camarões, né, um país chamado Camarões por aqui, e também pode ser considerado que vieram do sudeste da Nigéria e daquela região ali da África Ocidental. Isto há mais de 3.000, 4.000 anos. Então é algo, quer dizer, eles é um povo que você não consegue identificar exatamente onde eles surgiram. Mas esses países que eu trago aqui, eles já trazem alguma especificidade ou trazem alguma visão, né, sobre essa origem dos povos bantu. Mas isso a essa grande, né,
esse grande argumento que eu trago aqui. Agora, e a partir desses pontos, eles começaram -se a espalhar para os outros pontos da África. Né? Começaram -se a espalhar para outros pontos da África. Como sabe que antes eram povos nômades, né? Eram nômades, como todos sabemos, né? Eles viviam muito de frutos silvestres. Então, o que eles faziam? Eles expandiam-se sempre que tivesse escassez de frutos, né, de animais, uma certa região. Então, eles começaram -se a expandir dessa forma, né? Começaram -se a expandir e por toda a África. E nós, logicamente, somos, né, provenientes deste grande povo africano. É exatamente por aí. Muito bom. Nossa, você não tem ideia como que complementou os meus estudos nisso, sabe? Porque eu estava querendo saber um pouco mais, né, sobre essa parte que vem do meu pai, que ficou parada, né? Parou na minha bisavó, porque eu não tenho mais nada que veio antes, né? Mas claro, é possível conhecer, como eles ficaram naquela região ali de fazendas. Então, o que é que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que visitar essas fazendas, né? A família que comprou, né? Porque eram compradas, né? Essas pessoas, né? A família que comprou, ela ainda existe. A geração ainda existe. Então, eu acredito que nesse casarão, né, nesse local, deve ter alguma coisa, né, deve ter algum registro, dessa situação. O Gustavo, Eu vou sair, que eu vou terminar o programa aqui isso. e a gente se fala em breve. Aí. Um abraço para o Um Yacito, para o abraço. Diego, para todo mundo, para você também. Obrigado mais uma vez, viu, Tony? Obrigado, querido. Até mais. Valeu, tchau. Valeu. Então, é, conforme eu disse aqui, né, Cito, então deve ter algum registro, deve ter alguma coisa de compra, né? Tem algo, mas só que eu preciso ir lá, né? É algo que e dentro do clube também a gente tem essa possibilidade através de agência de viagem, né, de fazer esse deslocamento, né, esse apoio no deslocamento das pessoas para buscar aí as suas origens, os seus registros familiares. Isso aí é muito bacana. Bem, obrigado pela participação de todos. Nós estamos caminhando aí para o encerramento da nossa reunião familiar Código da Família e quero agradecer aí a participação, e dizer que realmente fiquei bem feliz em saber aí da experiência do Yacito, do Diego e essa história maravilhosa do Gustavo aí que ele passou para nós. Então, lembrando que todos os sábados, por enquanto, até o dia 18, anterior ao dia do lançamento do clube, o lançamento mundial, nós faremos essa reunião familiar. E depois, uma vez a cada 15 dias, nós teremos o privilégio de receber aí os meus convidados para falar sobre a história de suas famílias, contar os contos, né? Contar suas histórias, contar os causos, né? E realmente criar esse ecossistema, ajudar a crescer cada vez mais. E tenha um ótimo sábado, que é o dia de hoje, né? E nos vemos na próxima reunião familiar Código da Família. Jacito, Obrigado. obrigado e nos Tamo vemos junto. na próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Foi um Tchau, encontro tchau. top hoje. Obrigado.